Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Five Talks, episódio número 14. Meu Deus, vai rápido o negócio, hein? 14 semanas aí com o Five Talks. Hoje é um dia muito especial porque vamos mergulhar numa conversa profunda, transformadora, né, sobre um tema que vai, creio eu, tocar no coração de muitas pessoas, né? O homem segundo o coração de Deus. Vivemos numa época de grande confusão sobre o que significa ser homem, né, essa cultura que bombardeia a todo momento, né, modelos distorcidos, e muitos cristãos, homens cristãos, muitas vezes perdidos, né? E a Bíblia, ela nos apresenta um padrão diferente. Então, para essa jornada, temos convidados muito especiais, né? Kerley e sua esposa Graziele, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, um privilégio, uma honra ter vocês conosco. Bom, podem se apresentar, então. Só como host, o Everton hoje vai participar também mais tarde, tá bom? Pode participar. Pode mandar bala aí, Kerley. Amém, amém. Prazer, meu nome é Kerley, sou esposo da Graziele há 17 anos, estamos juntos caminhando na obra de Deus, aprendendo todos os dias, né? Como é bom aprender todos os dias. Bom dia, eu sou a Graziele. Podem me chamar de Grazi, se sentirem à vontade. Às vezes é até um pouco estranho ouvir meu nome todo. Fiquem à vontade se quiserem me chamar de Grazi. E a gente está aqui para falar um pouco realmente sobre o homem segundo o coração de Deus. Eu vou falar da parte do homem segundo o coração de Deus e ela vai falar a parte sobre a mulher segundo o coração de Deus. Começando aqui, o que é um homem segundo o coração de Deus? Eu sei que tem muitas, a Bíblia fala de muito jeito que o homem é segundo o coração de Deus. Eu vou simplificar em algumas palavras aqui e a gente vai dar continuidade. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que ama a Deus sobre todas as coisas. O homem segundo o coração de Deus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Conhece a si mesmo. O homem tem que conhecer a si mesmo, os seus pensamentos, os seus desejos. E ama sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, respeitando, ouvi-la. Esse é um homem segundo o coração de Deus. É o provedor de sua casa, ele traz o alimento, traz o de comer, de beber. É o sacerdote do lar, aquele que ensina os filhos, aquele que educa os filhos, aquele que ajuda a esposa no lar, ele é o sacerdote do lar. Ele é zeloso com a obra de Deus, ele participa da igreja, ele leva a palavra de Deus para onde for, como for, ele é zeloso em tudo que faz, e o mais precioso de tudo, ele obedece os mandamentos de Deus. Ele está atento ao que Deus fala, ele está atento ao que o Espírito Santo diz. Ele é obediente, ele ouve e executa o que o nosso Pai fala. Esse é um homem segundo o coração de Deus. A gente vai desfilar nisso que eu acabei de falar. Tem muito mais coisas na Bíblia, mas a gente vai desfilar sobre esses que eu falei. E agora vai falar o que é uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus, né? A Bíblia não vai falar sobre a mulher, mas o homem na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre o homem, é o homem e a mulher, né? E uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que está atenta àquilo que Deus tem para ela. É uma mulher que está atenta a ser submissa ao marido, né? Às vezes a gente não entende o que é ser submissa ao marido, e ser submissa é estar debaixo de uma missão, é estar debaixo da missão do homem, e a missão do homem é isso que o Kelly acabou de falar. Então, se você tem um homem que ama o Senhor acima de todas as coisas, se você tem um homem que ele é provedor, né, que ele é o sacerdote do seu lar, e que ele te ama como Cristo amou a igreja, você vai estar debaixo da missão dele, porque a missão dele é preciosa. Então, quando você entende essa missão, fica muito mais fácil, né? Às vezes a gente confunde submissão com tá debaixo de autoridade, de qualquer autoridade, não é sobre isso, né? Então, que a gente possa entender que uma mulher segundo o coração de Deus é aquela que está disposta a ouvir a voz de Deus
e está guiando o marido nessa missão de servir ao Senhor. Amém, amém. É isso aí. Vamos começar aqui pelos testemunhos. Meus irmãos, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe serviam a Deus já há tempos. E nesse contexto, eu nasci com a enfermidade, eu nasci com a doença. E nessa doença, todo o meu sangue transformava em água. Os médicos faziam transfusão e novamente meu sangue voltava a ser água. Fazia várias coisas para que essa doença fosse vencida, essa doença, e não conseguiu. Aí um médico chegou para minha mãe e falou que não teria jeito, que era para minha mãe entregar, né? Entregar, falando com minha mãe que eu não ia sobreviver. Mas como minha mãe já servia um Deus vivo e sabia que esse Deus cura, que esse Deus transforma, ela começou a orar, a entregar a minha vida na mão dele. E não foi só ela pediu à igreja para orar, ela orava de madrugada, ela punha meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, para orar em meu favor, pedindo para que Deus me curasse, que Deus tirasse eu daquele leito. Eu fiquei bastante tempo no CTI recebendo sangue e o sangue se tornava em água. Recebi outro sangue e o sangue se tornava em água. Minha mãe conta que uma dessas noites que ela estava orando com meus irmãos e com meu pai, dobrado o joelho na beira da cama, a minha irmã mais velha, é um irmão mais velho e outra irmã, a minha irmã falou o seguinte para Deus: Jesus, pinga uma gotinha do teu sangue no sangue do meu irmão. Foi esse pedido dela para Deus. E a partir daquele momento, Deus começou a restaurar minha saúde. Deus veio a me curar daquela doença. Eu não sei o nome da doença. E eu fui restaurado naquele lugar. Minha vida foi salva naquele lugar por aquele que cura todas as doenças, aquele que é o Deus do impossível. Deus me curou naquele momento. Então, o que eu posso começar dizendo sobre isso está escrito aqui em Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, eu vou falar para mim, estou convencido que aquele que completou e começou a boa obra em mim, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Vou repetir. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai concluir no dia de Jesus Cristo. Então, naquele momento, meus irmãos, no meu nascimento, Deus começou uma obra em minha vida. Essa obra que é tão magnífica, essa obra que é impressionante. Então, eu cresci no lar cristão, fui criado no Evangelho. Minha mãe e meu pai me criaram no caminho correto. Cresci no lar cristão, aprendi coisas de Deus, vivi com Deus, vi milagres de Deus, aprendi sobre Deus, até que eu casei, casei com a Graziele, e durante esse tempo aprendi muito mais sobre a obra de Deus. Mas eu não tinha certeza de que era esse homem, ser um homem segundo o coração de Deus. Eu casado há 16 anos, em 2024 para 2025, Deus começou a transformar algumas coisas em minha vida. Eu não fui desviado, eu não saí da igreja, eu não conheci o mundo, mas eu não conhecia esse Deus de perto. Como Jó falou, eu conheci esse Deus só de ouvir falar, mesmo vendo, mesmo estando na igreja, eu conheci esse Deus de ouvir falar. Eu não tinha essa intimidade com ele, eu não tinha essa comunhão com Deus de verdade, até entre 2024 e 2025, aonde a minha vida começou a ser transformada. Então, eu vou começar a contar meus testemunhos através daí, através do meu nascimento, que ele começou a boa obra lá. Durante esse tempo da minha vida, esses 2 anos passados, Deus veio transformando a minha vida de uma forma extraordinária. E pasmem vocês, não começou por mim. Não foi eu que fui lá e busquei a Deus, não foi eu lá que entreguei a minha vida realmente na mão dele. Começou pela minha esposa, pela entrega dela a esse Deus.
pelo conhecimento dela desse Deus, ela começou a transformar ela primeiro para chegar até a mim. Essa é uma parte da minha história. Agora ela vai contar parte da história dela para a gente começar a desenvolver o que Deus transformou na minha vida. Amém. Então, eu queria começar por aquele versículo, né? Tem uma passagem lá em Mateus que vai falar do homem prudente, do homem insensato. E a Bíblia vai dizer que o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem imprudente, ele constrói a sua casa sobre a areia. E eu quero falar um pouco de onde eu construí a minha vida. Porque às vezes a gente lê alguns versículos na Bíblia e parece que eles são meio inerentes, parece que eles não combinam. Mas tudo que está na Bíblia é encaixado na nossa vida. Tudo que está na Bíblia é atual. É tão atual quanto o jornal que saiu hoje de manhã. E o que acontece? A minha vida, né, os meus sentimentos, aquilo que eu enxergava foi construída através de uma rejeição, né? Eu era muito pequena quando eu fui rejeitada pelo meu pai. Minha mãe tinha 17 anos, né? Foi para o Rio de Janeiro, conheceu meu pai, teve um relacionamento muito breve com ele. E engravidou. Aqui em BH, ela me teve, voltou para o Rio e falou, olha, eu tive uma filha. E ele falou, então traz ela para morar comigo. Minha mãe falou não. E ficou por isso mesmo. Minha mãe voltou para BH e eu cresci sem um pai, sem a referência de um pai, sem um homem de Deus dentro da minha casa. E aquilo foi gerando traços em mim, que foi o traço da rejeição. Então, eu cresci achando que eu não era amada, eu cresci achando que eu não tinha valor, eu cresci achando que ninguém nunca ia me amar, afinal de contas, poxa, a pessoa que mais deveria me amar e cuidar de mim, ela não me quis. Então, eu cresci sobre isso. E por que eu estou falando isso? Para a gente entender um pouco depois de como é a nossa vida adulta. Porque talvez na minha vida, a minha vida foi construída em cima de uma rejeição, mas talvez a sua vida tenha sido construída em cima de uma traição, em cima de um abandono, em cima de um, sabe, de um fardo e de uma areia que ela pode ser removida dos seus pés, né? E também a gente precisa entender que a nossa vida, ela precisa ser construída em cima da rocha. Quem que é a rocha? Quem que é a pedra angular, né? É o Senhor Jesus. Então, o que acontece? Quando eu entendi, né? Quando o Kerley, quando a gente se casou, hoje as pessoas me veem assim, né? Tão tranquila, mas não sabem o que o Kerley passou no início do nosso casamento. Eu era uma menina muito imatura, eu era uma menina que eu era muito arisca. Eu pensava assim, gente, por que ele quer casar comigo? Por que ele quer viver uma vida comigo? Por que ele quer viver o resto da vida dele comigo? Que loucura! Na minha cabeça eu não entendia, sabe? Eu pensava, poxa, o homem que deveria ter me amado, ele não me quis, por que ele nem me conhece, ele me quer, né? Então, o que acontece? Durante muito tempo da nossa vida, cada discussãozinha era um motivo para me falar para separar, sabe? Então, tudo que acontecia na nossa vida, qualquer discussão, vamos separar. Por quê? Na minha cabeça, eu imaginava que uma hora ele ia me rejeitar. Então, antes que ele me rejeitasse, eu ia rejeitar ele primeiro. Então, tudo que eu fazia, eu tinha a síndrome da salvadora. Não sei se vocês já ouviram falar dessa síndrome. Mas eu queria salvar o meu marido, eu queria salvar as minhas filhas. Mas, no fundo, o que eu queria mesmo era ser amada. Eu queria que, no fundo, alguém catasse os cacos que estavam dentro de mim. Eu queria que alguém me resgatasse daquele lugar que eu estava. Eu queria encontrar alguém ou alguma coisa que me desse sentido para a minha vida, né? Porque até ali eu não tinha. Olha que eu já estava nos caminhos do Senhor, eu já conhecia o Senhor, eu me batizei aos 13 anos, mas alguma coisa faltava dentro de mim. Alguma coisa dentro de mim, em algum lugar dentro de mim tinha um buraco. E aí, o que eu pensava? Eu pensava assim, se eu for mulher, que o Kerley, tudo que ele precisa, se eu estiver atenta, se eu entregar tudo para ele, tudo para as minhas filhas, né, principalmente a Ana Caroline, que é a mais velha, eu vou ser amada por ele, e eles não vão me rejeitar. E aí, foi quando a Ana Caroline começou a crescer, e eu não me entreguei de verdade ao meu casamento, eu não me entreguei de verdade para o Kerley. Eu não acreditava que ele me amava com sinceridade. Hoje eu entendo isso. É claro que naquela época eu não entendia isso, mas hoje eu entendo que o seguinte, eu não me entreguei para ele, né? Eu não tinha uma boa relação com homens, né? Então, o que eu fiz? Quando eu ganhei a minha primeira filha,
inconscientemente eu pensei, essa é a minha chance de ser amada. Eu vou entregar tudo para essa criança, eu vou entregar tudo para essa família para me ser amada. Daí eu coloquei todas as minhas fichas ali na Ana Caroline. Só que à medida que a Ana Caroline foi crescendo, eu percebi que a Ana Caroline ela não preenchia esse vazio que eu precisava. A Ana Caroline não era o suficiente para aquele buraco que tinha dentro de mim, né? E naquilo foi a oportunidade do Senhor começar a tratar o meu coração. E eu percebi que eu coloquei um peso celestial sobre a minha filha. E mais ou menos em torno, hoje ela tem 16 anos, mas mais ou menos em torno de 5 anos, ela foi crescendo, eu percebi que tinha alguma coisa errada. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo que eu pus sobre ela uma expectativa muito grande, né? E foi quando tudo começou. E tudo começou com o devocional. E o que é o devocional? É você passar um tempo com Deus. É você ler a Bíblia, né? É você realmente ter um tempo ali para escutar o Senhor. Às vezes a gente faz oração e a gente quer ser ouvida. Mas quais orações nós temos feito para ouvir o Senhor? E nesses devocionais é como se de repente eu visse uma fresta de uma porta aberta, daquela porta saísse uma luz, né? E naquele tempo foi quando eu comecei a conhecer o Senhor. E eu entrei naquela porta e ali, eu não sei explicar no começo, mas ali era uma paz tão grande no meu devocional. Ali em cada devocional é como se Deus fosse colocando os pedacinhos que estavam quebrados dentro de mim no lugar. Sabe? Quanto mais tempo eu passava ali, menos tempo eu queria ser a salvadora da minha casa, menos eu queria convencer o Kerley. Por quê? Muitas das vezes a gente quer convencer as pessoas do evangelho que a gente vive. E Deus não nos chamou para salvar ninguém. Deus chamou Jesus para salvar as pessoas. E Deus não nos chamou para convencer ninguém. Para isso ele chamou o Espírito Santo. O que Deus nos chamou então? Deus nos chamou para ter intimidade com Ele, para passar tempo com Ele, para conhecê-lo, para entender, para buscar entender o que está no coração dele, né? E aí começa a minha caminhada, e aí meio que eu paro um pouco de me envolver tanto, de querer controlar tanto o Kerley e a minha casa. Foi quando eu comecei a passar mais tempo com o Senhor. Isso aí. Ela conta assim, dá brilho nos olhos, porque quando a gente vê a evolução da pessoa diante de Cristo é maravilhoso, irmão. O que eu via nela, o que eu via no olhar dela, foi mudando. E isso fez com que eu começasse a pensar sobre a minha vida. As mudanças dela, ela conhecer Deus de perto, foi me intrigando a conhecer mais Deus. Nessa jornada toda, desses 17 anos, o que eu fazia? Como eu vivia? Eu vivia o seguinte: eu sou suficiente para mim, eu tenho força nos meus braços, eu dou conta de carregar minha família, eu dou conta de suprir nos meus braços. Então eu achava que eu era suficiente em tudo. Eu trabalhava, levava de comer e de beber para de casa, eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando para levar o sustento para minha casa. Eu achava que isso era o suficiente. Eu achava que isso era o dever do homem, era só levar o de comer, de beber e de vestir. Eu não me importava com o cuidado com minha esposa, eu não me importava com o cuidado das minhas filhas, para mim era só levar o de comer e de beber. A partir do momento que ela começa a ser transformada, eu começo a enxergar algumas coisas. Eu começo a ver algumas coisas diferentes que eu deveria ser. Ela também começa a me cobrar algumas coisas. E aí? Como vai ser? Você vai ser um marido melhor? Você vai ser um pai melhor? Que a Bíblia diz que o homem tem que ser um homem dentro de casa, como pai, como esposo. Através da mudança dela, começou a mudar minha vida. Através dos pensamentos dela, começou a transformar minha vida. Eu era aquele cara que saía para trabalhar, voltava, descansava, saía para trabalhar. Para mim era uma rotina, mesmo sendo um servo do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo indo no culto. Eu sou um levita, eu toco na igreja, eu canto na igreja. Era uma rotina, a minha rotina era essa. E com o passar dos anos, eu fui correndo atrás de algumas coisas. Eu corri atrás de ser um empresário. Então, eu fui em vários ramos. Foi ramo de alimentação. Eu vendia pão com salame numa fila de
FGTS, eu não lembro que teve uma época que o pessoal ia para uma fila enorme para receber o FGTS, eu e ela sempre comigo. Eu ia com ela ir lá vender salgados, pão com presunto, café, suco, e a gente ia lá para vender. Era o começo do ser um empresário. Eu já passei também pela abrir uma lanchonete e ela estava lá comigo. Eu abri uma lanchonete e essa lanchonete não foi para frente. Abri também, meus irmãos, aquele que aluga brinquedos para criança de festa. Pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha. Então eu fazia isso também. Também abri também uma empresa que alugava carrinho e motinha elétrica, aqueles carrinhos e motinha elétrica. Quando eu via que o negócio estava indo para frente, eu estava crescendo e de repente tudo caía. Tudo saía fora do normal, eu perdia tudo que eu investi, não dava certo, aí eu mudava de história, mudava de questão, voltei para a minha vida antiga, voltei para a indústria, trabalhar em indústria de novo. Na indústria, eu saí da indústria, comecei a trabalhar para mim mesmo, dentro da indústria, e não deu certo. As coisas não deu certo. Até que em 2023, eu falei, agora eu vou largar de vez isso. Larguei de vez e comecei a trabalhar para mim mesmo, trabalhar com estrutura metálica. Aí, nesse tempo, tudo estava mil maravilhas. Em 2024, estava tudo bom, estava tudo indo conforme o planejado, estava tudo crescendo, estava tudo mil maravilhas. Na passagem de ano de 2024 para 2025, começou tudo a dar errado de novo. Aí começou as coisas darem errado. Quando eu estava nesse mundo de desilusão, de não acertar em nada, de não poder prover direito para minha família, eu fui me enfraquecendo. Eu fui deixando de ser um marido, como se diz, um bom marido, como se diz, um bom pai. Foi aí que começou a dar tudo errado na minha vida. E quando eu mais afogava, mais ela buscava a presença de Deus. Mais ela estava na presença de Deus. No começo do ano 2025, eu fiz um orçamento muito errado. Um dos orçamentos saiu muito errado. De vez eu ganhar alguma coisa, eu perdi. Eu tive que pagar por fora, com meu dinheiro, o serviço que eu fiz. Aí eu caí, meu irmão. Caí em depressão. Não é aquela depressão de ficar triste, não. Eu desanimei de tudo. Eu desanimei de fazer as coisas bem feitas, desanimei da minha família. Meu sentido era o seguinte, era só chegar em casa e deitar e descansar. Não tinha motivo para me sair, não tinha motivo de ser alegre, não tinha motivo de arriscar de novo, porque para mim estava tudo dando errado. Foi então que as coisas começaram a mudar. A minha esposa descobriu, eu escondi da minha esposa que eu estava com dívida no banco. Eu escondi dela que eu tinha fazido um orçamento errado, eu escondi dela que eu estava devendo muito o banco. Aí um dia ela descobriu, ela me chamou para conversar. Foi a primeira conversa séria que ela teve comigo. Me chamou a atenção, me perguntou, e aí, Kerr, o que você vai fazer? O que você está fazendo na sua vida? E agora, como você vai reagir? Como você vai cuidar de mim e da sua filha? Vai continuar do mesmo jeito? Vai levar a vida como se nada fizer sentido? Você vai continuar do jeito que você está? Vai continuar mentindo? Vai continuar embromando, como se diz? Ou você vai mudar? Ela começou a falar comigo que ela tinha um chamado, que ela foi chamada para ser mãe de multidões e eu estava segurando, não é segurar, como se diz, eu estava abortando esse sentido. Foi aí que ela começou a me chamar a atenção. Foi aí que começou a transformação na minha vida. Começou através dela, no jeito de pensar dela, no jeito de agir dela. Naquela primeira conversa, como eu era um cara cabeçudo, como eu era um cara, como se diz, não escutava a esposa, não tinha ideia do que ela estava falando, que era uma coisa certa, e eu deixei o meu ego falar mais alto. Eu não escutei. Não trouxe o que ela falou para a minha realidade. Falei, eu sou suficiente, eu tenho isso tudo no meu braço, eu consigo, eu vou lá, vou reverter tudo isso. Vou brigar, vou correr atrás para reverter tudo isso, para mostrar para ela quem eu sou. Mas como que eu fui enganoso, viu? E ela vai contar uma parte desse momento que a gente viveu. Ela vai explicar um pouco de que isso aconteceu.
Então, homens, quando o Kelly falou, né, que quando eu comecei a ter os meus encontros com o Senhor, ele começou a me mostrar na Bíblia quem é a mulher e qual é o papel dela. E começou a me mostrar também qual é o papel do homem. E homens, não se enganem, o mundo está trabalhando para diminuir vocês. Você pode perceber que nas propagandas, nos filmes, nos teatros, tudo o homem está sendo ridicularizado. O mundo está dizendo para as mulheres: olha, mulheres, vocês conseguem ser o que vocês quiserem, vocês conseguem estar onde vocês quiserem. E nisso tudo, a gente cresce hoje numa sociedade em que o homem hoje, ele não é necessário dentro de uma casa. Que o homem hoje, ele não precisa prover, porque a mulher consegue sim sair para trabalhar. Então, quanto mais eu fui aprendendo, eu fui buscando na palavra, porque antes eu era salvadora, lembra? Eu queria fazer tudo, eu resolvia tudo. Só que quanto mais eu entrava na Bíblia, mais eu entendia o meu papel. E eu fui tirando o quê? Fui tirando o meu pé da onde não era para mim estar, que era o lugar do Kerley. Eu conversava com as meninas, eu resolvia as meninas, teve uma vez que eu virei pro Kerley, eu falei: Kerley, você toma cuidado com o que você vai fazer, porque eu não vou mais arcar com as consequências. Porque o Kerley não precisava preocupar com nada, porque eu estava sempre lá. Então, existiam situações que eu falei: Kerley, agora é com você, e eu não vou fazer nada nessa situação, porque esse é o seu papel. Sabe? Então, o seu sacerdote do lar é o papel de vocês, homens. Sabe? Vocês guardarem a casa de forma espiritual, vocês guardarem a casa de forma financeira. Homem, vocês nasceram para serem provedores. Graziele está dizendo que mulheres não podem trabalhar fora? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o papel de prover é de vocês, homens. Sabe? Vocês nasceram com isso. Então, o que eu quero dizer? Que eu fui tirando o meu pé de lugares que não eram para mim estar. Sabe? Eu fui deixando o Kerley resolver coisas que eram para ele. Eu não precisava resolver tudo. Eu não precisava fazer tudo. Né? E o Senhor, ele foi me mostrando que tinham coisas que não eram o meu lugar, era o lugar do Kerley. Então, foi nesse momento que a gente começou a desenvolver, né? E essa fase que o Kerley está falando foi uma fase muito difícil, que era uma fase para a gente ter ganhado muito dinheiro, mas a gente perdeu muito dinheiro. E da onde tirar esse dinheiro todo, né? Foi uma fase em que o Kerley, assim, eu vi o Kerley simplesmente andando como um zumbi, né? Eu vi o Kerley simplesmente sobrevivendo. Então foi uma fase em que cada vez mais eu buscava o Senhor, eu nunca parei. Deus, quando eu descobri aquele lugar que preenchia, né, o vazio, eu sempre estava lá, eu sempre buscava o Senhor. E é engraçado que quanto mais você busca o Senhor, mais você é transformada, mais você é alinhada com a vontade de Deus. Quanto mais encontros você tem com o Senhor, um pouquinho de você é tirado e um pouquinho de Deus é colocado em você, sabe? E aí nessa fase, foi uma fase difícil, mas foi uma fase que foi para o nosso crescimento. Eu lembro que eu falei com o Kelly, eu acho que na época foi um tombo de 7 mil que a gente tinha passado. Eu falei: Kelly, por mais que você tenha feito esse orçamento errado, o que a gente vai fazer? Esse dinheiro não é um dinheiro perdido, esse dinheiro vai ser um dinheiro investido em conhecimento. A gente vai aprender com os nossos erros. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a Bíblia vai dizer que todas as situações que você passa na sua vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas vão contribuir para o seu crescimento, elas vão favorecer a sua vida. E a palavra do Senhor, ela não mente. Então, hoje na minha vida, toda vez que eu passo, né, uma situação difícil, eu falo: Senhor, a sua palavra não mente. E a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, o que está cooperando agora para o meu bem que eu não estou conseguindo ver? O que o Senhor quer me mostrar nessa situação que o meu coração ainda está distorcido? Por que Jeremias mexeu tanto com a gente? Porque aquele povo era um povo como a gente, era um povo que buscava, era um povo que jejuava. Hoje a gente leu lá que eles estavam jejuando, sabe? Mas muitas das vezes existem coisas que acontecem na nossa vida que não estão dando certo, não é porque o Senhor não é bom, é porque o nosso coração está distorcido em algum lugar. O nosso coração precisa ser tratado em alguma área. Né? Então, aquele momento que eu e o Kerley estávamos passando seria o começo de algo novo que estava começando na nossa vida.
E nisso tudo, a primeira conversa, lembra que eu falei que foi a primeira conversa? Entrou no ouvido e saiu no outro. Eu pensava assim, eu sou capaz de ir lá e resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em Globo de novo. O que eu fiz, meu irmão? Trabalhava de dia na minha empresa, fazendo telhado, e à noite ia para uma indústria. Saía de casa de novo, 5, 6 horas da manhã, e voltava de novo 1, 2 horas da manhã. O que é? Achava que era nisso aqui, ó. Eu vou resolver isso na minha força do meu braço. De novo. Fui lá, batalhei, corri atrás, ia ali. De novo, meus irmãos, mais um orçamento errado. Mais um desfalque grande na minha vida. Mais um orçamento errado. Aí o caldo engrossou. Foi a segunda conversa que a gente teve. Minha esposa chamou a gente para conversar. Eu lembro até hoje, a gente foi no Carrefour comprar alguma coisa. E no estacionamento do Carrefour, ela mandou, para aí, vamos conversar. Quando a esposa fala assim, vamos conversar, você já sabe o que é. Aí ela começou a falar, Kerley, quem é você? Homem, você já perguntou a vocês mesmo quem é vocês? Ela me perguntou, quem é você? Eu não soube responder. Ela de novo, Kerley, quem é você? Me perguntou isso umas 3, 4 vezes, eu não soube responder. Ela começou a falar, você não é um bom marido, você não é um bom pai, você não é um bom provedor. O que você está fazendo na sua vida? Quem é você, Kerley? Ela me questionou. Virou para mim da seguinte forma, talvez eu possa até falar de uma forma diferente que ela falou. Ela falou que é o seguinte, eu vou cumprir o meu propósito. Eu estou indo. Se você quiser ficar, você fica. Se for necessário eu te largar e deixar você para trás, eu vou cumprir meu propósito em Cristo. Imagina, meu irmão, o que é isso na vida de um homem quando a mulher cheia do Espírito Santo fala isso? Naquele momento, eu tomei uma decisão. Agora eu tenho que procurar ajuda. Agora eu tenho que se virar um jeito de mudar meu jeito de ver, meu jeito de viver. Naquele momento, meu irmão, você sabe o que eu senti? Eu não senti que não era nada. Eu não sabia tratar minha esposa. Eu não sabia criar minhas filhas. Eu não sabia o que é uma responsabilidade de um lar. É como se fosse um reset, meu irmão. Eu parei e me perguntei, quem eu sou? Quem é o Kerley? Quem é o Kerley? Isso me sacudiu muito, meu irmão. Foi aí que eu tomei uma decisão de procurar ajuda. Porque eu não sabia como começar, eu não sabia aonde começar, com quem conversar, eu não sabia nada disso. Aí nosso irmão da... Como chama o negócio do ar? O Instituto Rocha, o Anderson, que faz parte aqui do Five, me chamou para conversar. Eu chamei ele para conversar. E lá, Deus começou a transformar a minha vida. Você sabe por quê? Eu comecei a dar ouvido. Eu não dava ouvido, eu achava que eu era suficiente. O que eu aprendi desde criança era o suficiente. Eu aprendi que a força dos meus braços transformaria tudo. Que eu sabia ser um bom marido, eu sabia suprir a necessidade de minha esposa, mas na realidade eu não sabia. Eu não sabia que era ser um pai, eu não sabia que era tratar filhas, eu tenho 2 meninas, eu não sabia que era isso. Então eu tive que começar do zero. Eu tive que começar a aprender a andar como homem, a suprir minha casa como homem, a falar como homem, a ouvir como homem, a ser um servo de Deus como homem, amar Deus sobre toda coisa, as coisas, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser o sacerdote do lar. Eu aprendi assim, foi pedindo ajuda, procurando ajuda, entregando a minha vida realmente na mão de Deus. Foi aí que começou a transformação. Aí que começou as coisas a mudar na minha vida. Aí que começou o Espírito Santo a apontar o que eu devia ver, o que eu devia falar e o que eu devia falar. Nesse meio termo, eu entrei no Five. Alguns mais antigos aí via minha expressão, como eu sentava, como eu me portava diante das coisas, durante a sala, durante a multiplicação da sala. Era um homem caído, era um homem cabisbaixo, não sabia o que falar, não sabia o que pronunciar.
Aí Deus começou a transformação na minha vida. Mas para isso, homens e mulheres que estão aqui, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Deixe o Espírito Santo mover a sua vida. Deixe o Espírito Santo entrar naquelas questões que ninguém mais entra, que você não fala para ninguém, que está guardado dentro do seu peito, que você guarda aí no mais escurinho do seu coração. Deixe que o Espírito Santo vá lá e mova. Deixe que o Espírito Santo vá lá e revele. Tantas coisas eu dava desculpa. Meu irmão, essa mulher também passou muita raiva comigo, porque eu tinha aquela desculpa de eu fui criado assim, eu vou ser assim. Não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona. Eu lembro que ela discutia comigo, ela gritava comigo, ela falava comigo. O que eu fazia, meu irmão? Eu abaixava a cabeça, eu não falava nada. Na minha cabeça, o que acontecia? Se eu ficar quieto, se eu ficar calado, as coisas vão passar. As coisas vão se resolver por si só. Talvez você seja assim, se eu ficar quieto, calado, as coisas vão voltar ao normal. Não é assim que funciona, meu irmão. Fale o que seu coração tem que falar. Abra a boca. Eu não sabia me expressar, meu irmão. Eu não sabia falar um te amo de verdade. Eu não sabia falar sobre minhas dores que eu vivia no dia a dia. Eu era um homem calado, cabisbaixo. Eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. A minha esposa passou muita raiva comigo, sim, porque ela é uma pessoa explosiva, ela gostava de falar mais alto, gritava. E para mim, a pessoa que fala mais alto, falava, né? Agora não é a mesma coisa. A pessoa que aumentava o tom para mim, o que eu fazia? Eu calava, eu me travava. Na minha expressão é o seguinte: quando eu cresci, quando eu era criança, a minha mãe falava, cala a boca, você não vai falar nada, a autoridade aqui em casa sou eu. Então eu levei isso para a minha vida adulta. E não é assim que se deve agir. Não é assim que deve se falar. Você tem que ter uma vida de homem, de sacerdote do seu lar. Você deve ser capaz de enfrentar no peito. Igualzinho ela falou, tudo era ela. Tudo ela resolvia, o problema era ela resolvia. Eu deixei de ser homem, o provedor de casa, eu provia, mas deixei de tomar atitudes, de tomar decisões que ela tomava. Então, mulheres, toma cuidado com o que você faz com seu marido. Não tome as decisões que ele devem ser tomadas. Homens, sejam homens, enfrente a vida como se deve ser. Tome atitudes que deve tomar. Não deixe a sua mulher carregar o seu jugo. Não se deixe a mulher carregar o que você tem que carregar. A mulher companheira e a mulher que eu tenho hoje, meu irmão, é uma bênção. Ela me ajuda a caminhar, ajuda a endireitar minhas veredas. A minha mulher é abençoada. Então, a partir daí, do pedido de ajuda, a minha vida foi transformada. Eu sei que tem muitas coisas ainda, que tem arestas que têm que ser resolvidas, coisas que têm resolvida, mas eu sei. Eu entreguei na mão daquele que tudo pode. Eu entreguei na mão daquele que tudo é o Deus que faz tudo. Eu entreguei a minha vida na mão daquilo que tudo pode. Eu sei que tem muita coisa que ele ainda vai fazer. Lembra do versículo que eu li? Filipenses 1:6. A boa obra que ele começou, meu irmão, ele vai acabar. Você sabe o que eu sinto? Eu só estou no começo. Eu só estou começando a caminhar na direção desse Deus. Eu só estou começando a conhecer esse Deus no profundo. Você sabe, meu irmão? Eu quero conhecer esse Deus de Paulo e Silas, que ali na prisão, mesmo depois de apanhar, mesmo depois de sofrer, ainda eles tiveram fôlego de cantar esse Deus, glorificar esse Deus. Eu quero ser como Moisés, conhecer Cristo face a face, pedir, Deus, me mostra a sua face. Quero andar nesse caminho de Jesus. Ele falou que obras maiores, meus irmãos, a gente faria. Maiores que a dele, a gente faria. É aonde nós estamos. O que a gente está falando com isso? Se o próprio Jesus falou que a gente faria obras maiores, e o que a gente está fazendo com a nossa vida? Está desperdiçando? Achando que a força está aqui, é no braço? É aqui na cabeça? Eu achava, meu irmão, que tudo que eu conhecia
era o suficiente para me sobreviver. Eu tenho curso disso, eu tenho curso daquilo, eu tenho sabedoria disso, sabedoria daquilo. Quem sou eu sem esse Deus? Quem sou eu sem esse Espírito Santo para me guiar? Tomei uma decisão, meu irmão. Toma assim na tua vida também. Eu não posso perder mais tempo. Não posso perder mais tempo. Eu tenho que cumprir meu propósito nessa terra. Como eu perdi tempo, meu irmão, com as coisas vãs, com coisas que não levam, com coisas que não edificam. Que a gente possa realmente entregar nossa vida na mão desse Deus. Tem muita coisa para contar para vocês, mas o tempo já se vai. Como Deus mudou meu coração, como Deus mudou minha mente. Começou como, meu irmão? Mudança de mente, de pensamentos, de julgamentos. Deixa Cristo mudar o que você pensa. Através de quê? Disso aqui, ó, da palavra dele. O manual está aqui, ó. Quantas vezes eu li isso aqui, estudei isso aqui e não sabia o que era isso? A partir do momento que eu deixei Cristo entrar na minha vida de verdade, para arrancar o que tinha que arrancar, mudar o que tinha que mudar, meu irmão, eu percebi o seguinte: isso aqui é mais que um manual. Isso aqui é um manual da vida do dia a dia. Que a gente não venha perder esse Deus de vista. Tem muita coisa para contar, mas ainda não tem tempo, não há o tempo ainda. Da minha transformação como homem, através da vida dela, começou assim. Eu dou graças a Deus que Deus me deu uma esposa que consegue interpretar o que eu penso do jeito que eu estou vivendo. Tem dia que eu estou sentado aí e ela me chega e fala: o que está acontecendo, Ké? O que eu posso te ajudar? Ela fala comigo: eu não posso carregar o teu fardo, mas aquilo que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Eu dou graças a Deus que Deus me deu uma esposa assim, maravilhosa, que ama a Deus sobre todas as coisas, como eu estou aprendendo a amar Deus sobre todas as coisas. Eu aprendi a cuidar dela, eu aprendi a dar carinho a ela, a criar minhas filhas, dar educação à minha filha. Eu confesso, não foi sozinho, foi com a ajuda. Mas eu tive a primeira atitude de procurar ajuda. Então, meu irmão, não perca tempo mais como eu já perdi. Não perca tempo, meu irmão. Entrega a sua vida realmente na mão daquilo que tudo pode. Entrega. Você que é casado, meu irmão, não perca tempo. E junto com sua esposa e mude as suas vidas, transforme sua vida através da palavra. Ele vai cumprir o propósito dele nas suas vidas. Amém, meus irmãos? Só para a gente finalizar, né? A gente achou que ia ser muito tempo, mas ele falou sobre, né? Teve realmente uma fase que eu falei com ele: olha, Kelly, se eu tiver que escolher entre os planos do Senhor para minha vida, os seus planos, eu escolho os planos do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que a gente vive um evangelho, que a gente está disposto a renunciar tudo e qualquer coisa por amor ao Senhor. Que a gente vive um evangelho em que o Senhor está acima de tudo e de qualquer pessoa que tente impedir o propósito que ele tem para você. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os planos que tenho para vós, e é planos de paz. Então, que a gente esteja disposto a abandonar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vida, o nosso marido, que a gente esteja disposto a largar tudo em amor ao Senhor. Que ele seja o centro da nossa vida, né? E em relação aos frutos, agora eu queria dar um recado muito importante para as mulheres, também para os homens, mas mais para as mulheres. Meninas, às vezes a gente briga tanto com os frutos que os nossos maridos estão dando. Às vezes a gente briga tanto, sabe, com os galhos da árvore. Meninas, parem, comecem a prestar atenção na raiz, onde o verdadeiro problema estava. O comportamento do Kelly era só um fruto daquilo que ele aprendeu, de onde a vida dele foi construída. Eu tive que parar, eu tive que orar muito para Deus me mostrar onde que estava o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema estava onde a vida do Kelly foi construída. Ele acabou de falar que ele teve uma criação em que ele tinha que ser submisso. O Kelly cresceu de uma forma em que ele se achava inferior. O Kelly cresceu num ambiente onde ele achava que ele não era bom o suficiente. Ontem, homens, Everton, você não tem noção o tamanho da minha alegria do Kelly estar sentado naquela mesa com vocês. Porque o Kelly, ele tinha um pensamento de achar que ele não era digno de estar ali.
sabe? Então, assim, eu tive que observar o meu marido, eu tive que buscar entender o que ele viveu na infância, sabe? Então, assim, não briguem com os frutos. Você tirar os frutos, você cortar as galhas, vai resolver por um tempo. Mas que o Espírito Santo nos dê estratégia, nos dê ousadia, abra os nossos olhos para a gente buscar a verdadeira fonte. Onde que está a raiz do problema? Que a gente tenha essa paciência, sabe? Que a gente tenha esse amor em Cristo. Porque o principal interessado em mudar a vida do seu marido não é você, é o Senhor. Para que vocês dois juntos vivam o propósito que Ele tem para vocês, né? Então, é isso, a gente estendeu um pouquinho aí, mas eu espero que a gente tenha edificado a vida de vocês. Glória a Deus, quanto aprendizado, meu Deus, eu vejo claramente um ministério de pastoreio na vida de vocês, de casais, né? Foi bonito, foi lindo ver esse bate-bola, né? Um fala, outro fala, e cada um que abria a boca ali edificava mais e mais, glória a Deus. Realmente a palavra de Deus é muito clara na definição do que é o homem e a mulher, né? O homem como guardião, como protetor, e a mulher como ajudadora, né? Que vem da mesma palavra, da mesma raiz da palavra Ezer, que significa ajuda, o socorro de Deus também. Então, a mulher ajuda o homem, assim como Deus nos ajuda, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, muita sabedoria, né? Agora, eu tenho uma pergunta só para iniciar as perguntas aqui. Na verdade, são duas, tá? Kelly, existem três cenários. Primeiro, o homem que tem uma mulher forte e sábia como você, certo? Através dela, sua vida foi, né, transformada também. O homem que não tem uma mulher sábia do lado, que ele precisa se posicionar, e o homem solteiro. E também tem um quarto cenário, que é o homem do mundo, que não conhece Jesus Cristo. O que você diria para esses homens? Depois eu tenho uma outra pergunta para fazer e na sequência eu libero aqui para o pessoal. Amém. Começando pelo homem casado, que não tem uma esposa como ela. Cara, tá aqui, ó, manual. O que eu posso te dizer para vocês? Homem casado que não tem uma mulher assim, mude a si mesmo primeiro. Mude o seu modo de pensar, mude o seu modo de agir. Você sendo um exemplo da sua mulher, meu irmão, o exemplo arrasta. Ela mudou ela primeiro. Eu comecei a ver a mudança na vida dela. Assim como ela mudou e mudou minha vida, assim como vocês também. Se você mudar o seu jeito de tratar, o seu jeito de falar, falar como ela falou, conhecer a raiz, não o fruto, não as galhas, vá lá e vê o que aconteceu na infância, o que aconteceu na vida dela para ser uma mulher assim. Você vai conseguir transformar a vida da sua esposa e a sua. Aos solteiros, meu irmão, ore, busque. Não busque pessoas no mundo. Não busque pessoas fora da igreja, meu irmão. A luta vai ser tremenda. Você já buscar dentro da igreja já é complicado. Fora dela, meu irmão, é difícil. Busque mulheres sábias, que busquem a Deus de todo coração. Igual ela falou, a mulher que conhece a Deus e busca de Deus de todo coração, ela vai suprir todas as suas necessidades, porque ama primeiro a Deus, ela, depois você. Aos homens solteiros, busque esse Deus. Aqueles homens que ainda não aceitaram Jesus, não conheceram Jesus, abre o seu coração, deixe que ele entre e muda a história, porque muitas das vezes a gente é definido pelo que a gente já passou e não é assim. A gente é definido pelo que Deus fala sobre nós. Você é filho amado, você é co-herdeiro com Cristo, você é mais do que vitorioso, você é sacerdote do teu lar, você é provedor do teu lar. Então, meu irmão, entregue a sua vida realmente naquela mão daquele que tudo pode. Ah, minha esposa é impossível. Eu tenho um versículo para você. Você diz que sua esposa é impossível, o que você está vivendo é impossível. Aqui em Jeremias mesmo, a gente está lendo aí, quem não faz parte do Five, quer entrar. Jeremias 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim?
Cara, entrega na mão daquilo que tudo pode, daquilo que tudo pode. Mas primeiro entrega você, entrega o seu coração, entrega a sua mente, cara. O teu coração é tua mente. Entregue totalmente na mão dele, que o mais ele fará. Mude a sua vida primeiro, para depois você tentar. Nem tentar, através de você a vida de sua esposa vai mudar. Então é isso, meu irmão. Entrega a sua vida completamente na mão desse Deus, meu irmão. Você não vai arrepender. Você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você vai ter sabedoria. Você vai ter conhecimento através da palavra, através do irmão. A Bíblia fala que um afia o outro. É assim. A gente não deve andar sozinho. Amém? Amém. É que nem aquela história do avião, né? Você primeiro põe a máscara em você para depois colocar nos outros, né? É Verdade. isso. E a segunda pergunta, só para já abrir para o pessoal aqui, é o seguinte: como é que o Five te ajudou nessa questão aí de ser homem? Filho. Faca afia faca, né? Como se diz a palavra. Rapaz. Aqui é peixeira, né, cara? Aqui eles não têm vergonha de chamar você a atenção na sua cara, não. Chamar você para ser um homem de verdade. A respeitar sua mulher como se deve. A criar sua família como se deve. E é com carinho e também sem carinho. Se precisar puxar a orelha, eles puxam. Esteja com o coração aberto para escutar isso, meu irmão. Você não perde nada, nenhum momento. E como é bom dividir as questões com o pessoal do Five, as dúvidas. Como é bom falar com homens que realmente servem a Deus, filho. Você abre a boca ali, vai ficar ali. Além de ali, eles vão levar em oração. Você não está sozinho. O Five mudou meu modo de ler a Bíblia, mudou o meu modo de pensar sobre a Bíblia, de olhar. Hoje em dia, meu irmão, homem não gosta de olhar em olho de homem. Como é bom estar aqui, ó, olho no olho. Como é bom estar junto de vocês. Cada dia é um aprendizado, cada dia é um testemunho. O Five faz muito parte do como eu mudei, modo de eu falar, modo de eu pensar. É o Five é uma benção na nossa vida. É isso aí, é aquele menino que fica emburradinho e vira homem, né? É isso aí. Aproveita aí, pessoal. Quem quiser contribuir, perguntar, fiquem à vontade aí com o Kerr e Graziele, esse casal abençoado. Excelente dia, FAs. E que testemunho maravilhoso, Graziele e Kelly. Quanto aprendizado vocês trouxeram para a gente aqui hoje. E o que eu, quando vocês falavam assim, o que eu, esse Five Talks vai ficar gravado, né? Que o nosso amigo Guilherme sempre está gravando esse Five Talks, né? Todo sábado. Eu queria falar com vocês o seguinte: quando vocês tiverem um amigo, um parente, um conhecido, um vizinho, alguém do trabalho, que esteja com problema no casamento, salva essa entrevista que fizeram aqui, né? Que o Rodrigo fez com a Graziele e com o Kelly, e mande para eles. Eu tenho certeza que isso vai abençoar muitos casais aí e vai fazer a pessoa refletir, né, sobre o relacionamento. E acredito que através desse testemunho aqui de hoje, né, do que vocês trouxeram, não, irá restituir muitos casamentos, não tenha dúvida disso. E a pergunta para os dois, Graziele e Kelly, como identificar essas, assim, pelo que eu entendi, assim, da forma como o Kelly foi criado, Graziele, ali não culpando os pais dele de forma alguma, talvez o Kelly foi assim porque foi a educação que os pais também dele receberam, né? Então foi repetindo aquele ciclo. Mas a minha dúvida é o que a gente pode perceber em pessoas que têm esse tipo de comportamento, pessoas que não acham que não tem, que são merecedoras de sentar uma mesa, como você falou, merecedoras de ter um bom trabalho, enfim, o que você acha assim que às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, família, uma colega de trabalho, que tem esse comportamento. Então, assim, como a gente ajudar pessoas que tiveram, né, esse comportamento que o Kelly teve? Então, na verdade, é o que eu falei dos frutos.
A gente sempre dá frutos daquilo que a gente acredita, né? A gente sempre está se movendo em direção àquilo que a nossa mente comanda. Então, por exemplo, eu comecei a observar, por exemplo, o Five do ano passado, que teve em maio, eu queria muito ter ido, não era da vontade do Senhor para mim, mas eu percebi que o Kerry não queria estar lá porque ele ia encontrar vocês ali, né? E o Kerry admira muito vocês, o Kerry, né, tem uma gratidão muito grande por vocês. E não só isso, no dia a dia. Por exemplo, se eu falasse com o Kerry, Kerry, vamos trocar de carro? Ah, não, é porque não sei o que lá. Mas se a gente for trocar, qual carro que a gente vai ter? Na cabeça dele é só um carro velho. Era, né? Só um carro velho. Ah, vou contar para vocês muito rápido o que aconteceu no Réveillon esse ano. A gente foi passar numa igreja nova e a gente não conhecia ninguém. E na hora de subir, o Kelly falou assim, vamos deixar todo mundo subir primeiro, depois a gente sobe. Eu falei, não, Kelly, é pior, porque todo mundo já vai estar sentado, a gente vai entrar, a gente vai ser mais visto ainda, vamos entrar primeiro. E aí nós entramos, gente, o Kelly foi lá pro fundo do fundo do fundo e pegou a pior mesa que tinha. E eu falei, Kelly, vamos sentar numa mesa um pouco melhor. Ele falou, não, o Kelly travou ali. Então, o que acontece? Aí eu peguei a minha bolsa, levei para uma mesa que estava do lado, mas era um pouco melhor. E naquele momento, o Kerley percebeu o que ele faz. Naquele momento, os olhos dele abriu e ele falou, meu Deus, realmente, eu estou sempre procurando um lugar onde eu me acho ali, sabe? Um lugar... Uma coisa pior, então a pessoa sempre vai dar frutos, e isso seja qualquer coisa. Existem pessoas que não se acham merecedoras, mas existem pessoas, por exemplo, que acham que merecem tudo, né? Então, a base dos pais, gente, é o que o Everton falou, não é os pais, é a forma como você interpretou aquilo que você viveu, né? Eu tenho cunhada que ela é extraordinária, ela procura sempre crescer, mas é o quê? O que os pais dela ensinaram ela interpretou de outra forma. Então, é tudo como você interpreta, né? Cozinhar falou os frutos. Como a pessoa reage. Tem pessoas que eu conheço e ela não come em casa de pessoas que ela não conhece. Ela tem uma vergonha imensa de sentar e comer. Então, isso é um fruto de alguma coisa que aconteceu. É a pessoa que não sabe se abrir, a pessoa que não sabe falar, se expressar. Numa hora de uma briga, ela exalta demais, ela grita demais, ela fica calada demais, ela não sabe o nível correto. Então, a gente deve identificar essas pessoas e como começar a tratar essas pessoas? É conversando, abrindo a cabeça. E eu falar com vocês, meu irmão, essa cabeça aqui era muito dura. Era muito difícil modificar algumas coisas. Eu falo com você, é difícil mudar minha mente. Mas, pela graça de Deus, eu deixei que ele mudasse. É você falar do jeito certo, na hora certa, no tempo certo. É tudo no tempo certo. Não adianta você gritar, não adianta você espernear. É tudo no tempo certo, do jeito certo. Então, se você conhece alguém que tem esse tipo de coisa, tenha paciência, saiba conversar, peça a Deus para saber conversar. Porque quando a Graziele vinha conversar comigo e levantava um pouco a voz, é como se a minha mente se desligasse. Então, ela aprendeu a não gritar, aprendeu a não falar alto para me poder escutar. E outra coisa, não foi só ela. Eu aprendi a ouvir. Então, não basta só uma pessoa saber falar. A outra também tem que aprender a ouvir. Então, se você tem esse tipo de problema, aprenda a ouvir também. Não é só falar, aprenda a ouvir também, que abre portas. Eu achava que o que eu pensava, o que eu agia era o correto. Eu não deixava o que ela me falava entrar e mudar meu coração. A partir do momento que eu comecei a escutar ela, as coisas começaram a mudar. Amém, meu irmão? É forte, hein? Pode falar. Rodrigo, só falar. E como é que vocês estão fazendo hoje como casal para que isso não se repita nas suas duas filhas? Então, é até interessante porque tem muitas coisas que já estão se repetindo nelas, né? Afinal de contas, você só ensina o que você sabe. E a única coisa que a gente sabia é o que a gente passou para elas. Só que hoje eu consigo perceber nelas algumas coisas e hoje é mais fácil, elas estão mais novas. Então, o que eu ajo de forma diferente com elas. Por exemplo, também no Réveillon, eu cresci num ambiente de muita escassez, né? Eu mais, mas o Kelly também cresceu num ambiente de muita escassez e a gente cresceu num ambiente que a gente não tinha voz.
o que a gente falava não era importante. Então, esse também é um dos sintomas do Kevin. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar voz às minhas filhas. Eu comecei a falar com elas o tanto que a voz delas é importante, a opinião delas é importante, o tanto que aquilo que elas pensam é relevante para a sociedade, que elas podem sim se posicionar. Né? Por exemplo, no Réveillon, eu levei elas para comprar uma roupa, por exemplo, e eu cheguei na loja, eu falei, vocês vão escolher, porque a voz de vocês é importante. Né? Esses dias para trás também eu tive uma conversa séria com a minha filha mais velha, né? Sobre rejeição, né? Às vezes a gente vive no mundo se inferiorizando. E é muito importante a gente estar sempre observando o que os nossos filhos falam. Às vezes os nossos filhos falam, mãe, o coleguinha falou que eu sou assim, eu fiquei calado. Sabe? É muito importante você observar o seu filho, observar o que você sente. Não critica o seu filho. Não ache que você sabe mais que o seu filho. Escuta o seu filho com atenção, deixa ele falar. Sabe? Não é errado você escutar o seu filho. Então, que você escute o seu filho e seja atento ao que o coração dele está dizendo. Como pai, eu sou pai de 2 meninas, o espelho do pai na vida de uma menina ou de uma mulher no futuro faz toda a diferença. Você caminhar do lado dela, você ser o provedor da sua casa, ela está te enxergando, ela está te vendo, ela está te observando todo o tempo. Se ela te observa e vê que você é um bom marido, que você é um bom pai, você dá exemplo, você senta, conversa, se necessário, chama atenção, ela não vai escolher qualquer traste na rua, meu. Ela vai escolher o seu espelho. Eu quero um rapaz igualzinho meu pai, um rapaz que ama minha mãe como Cristo amou a igreja, que ele provê a minha casa, que ele vai prover a minha casa, ele vai me saber me amar, ele vai saber me honrar. Se você for um exemplo, a mulher, as meninas, como eu não tenho exemplo de homens, mas homens também, se você é exemplo para seu filho de como comportar com uma mulher, como lidar com a sua esposa, como dar, tudo isso conta lá no futuro. Então, que você seja sábio para criar seus filhos. Pare, pense antes de falar, pense antes de agir, procure ajuda. Não é vergonha, não, meu irmão. Você lê, você tem um conselheiro, não é vergonha. Os homens têm vergonha, eu não vou procurar ajuda, não, que eu sou suficiente. Não é assim que funciona. Não perca mais tempo, procure ajuda. Se você não sabe conversar com sua esposa, procura quem sabe, quem pode te ensinar. Você não sabe como tratar seu filho e sua filha, leia, procure. Não deixe o tempo passar, meu irmão. A minha filha está com 17 anos e passa muito rápido, meu irmão. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Só para finalizar aqui, a gente precisa entender que uma mulher sábia, um homem sábio, ele não nasce pronto, ele é construído. E ele é construído primeiro pela palavra, mas depois pelos conselheiros, por livros, né? O tempo todo, a Bíblia vai dizer em Provérbios, busque a sabedoria e o entendimento mais do que o ouro e a prata. Às vezes a gente está tão preocupado em trazer dinheiro para casa, mas a sabedoria não está vindo. Então, a mulher sábia, o homem sábio está sendo construído. Amém. Muito forte. Então, cada um tem suas facilidades e dificuldades, né, no decorrer da vida, criações diferentes, vêm de culturas diferentes. O segredo está num coração ensinável, numa mente moldável, né? Então, como o Kerley falou, eu tinha cabeça dura, que tenhamos uma cabeça mole, um coração de carne e não de pedra, não é isso? É verdade, É isso, ensinado. Quem mais? Quem mais vai contribuir aí com o casal? Ninguém? Ninguém quer dar um elogio, pelo menos? Eu tô achando que o Hudson quer fazer uma pergunta aí, viu? Hudson. Tá olhando para Bom dia cima a aí. todos. Bom dia. Ó, já vai alguém falando aí também. Vai, fala todo mundo junto, vai. Levanta a mãozinha Não, e fala, vai. eu só queria agradecer mesmo. Eu sempre falo isso com Grazi, que é um prazer estar na sala com ela. Todas as vezes que eu entro na sala, eu falo, Grazi, você é boca de Deus aqui na terra. Eu até coloquei isso no chat. A forma como ela coloca, né, como Deus usa ela para falar. Esses dias eu entrei atrasada, fui procurando uma sala, entrei. Quando eu terminei, eu falei, Grazi, muito obrigada. Mandei um áudio para ela no pessoal, porque eu falei, muito obrigada por Deus ter falado na minha vida através da sua boca.
Então, assim, é importante, né, esse exemplo, aí eu vou falar de Grazi, que eu tenho mais contato, a nossa busca pelo Senhor, porque não é sobre ela. Isso não vem da Grazi. Pelas forças dela, né, pelo que ela viveu, ela vai olhar e vai dizer assim, não tem condições. Mas é sobre o que ela tem buscado. Desde o início, a gente está falando que ela buscou a presença. Ela melhorou, ela evoluiu, ela mudou, porque ela buscou a presença. Não tem uma forma, cada dia que passa eu vejo mais, que não tem uma forma da gente melhorar, da gente evoluir, da gente mudar, se não for através da presença, através da Bíblia, né, das mesas que a gente senta. Isso é muito importante. Qual é a mesa que você está sentando? E isso não é ser interesseiro, né? É ser interessante, porque muitas vezes a gente vai ter que mudar as mesas que a gente anda, porque aquela mesa não faz mais parte do que eu quero, do que eu gostaria, né? E não é sobre dinheiro, não é sobre isso, é sobre propósito. Eu preciso sentar numa mesa que esteja no mesmo propósito que eu tenho buscado. Porque se foi o que Grazi até sinalizou, né? Estou ali, estou ouvindo a palavra, o Senhor está me instruindo, mas alguém está me dizendo da palavra, se eu não tomo uma decisão, o próprio Deus faz. Porque foi assim, acho que não sei se foi com Daniel, que Deus fez isso. Então, assim, muitas vezes Deus não dá um marido, Deus não dá, né, constituir uma família, porque tem um projeto para aquela pessoa. Então, que a gente fique atento para o que Deus tem falado conosco. E isso que Everton falou com relação a gente mandar esse vídeo para outras mulheres. Porque hoje, cada dia que passa, o empoderamento feminino, a mulher tem que ter seu espaço. A mulher não pode ser submissa ao homem. A mulher não pode ficar debaixo do homem. Gente, o quanto isso tem causado transtornos nas famílias e nos casamentos. O homem, ele vai ser sempre o homem. A mulher vai ser sempre a mulher. Eu fico brincando com meu esposo. Eu digo, longe de mim querer trabalhar na rua. Posso ficar tranquilamente dentro de casa servindo você e meus filhos. Porque a mulher, ela tem um papel diferente do homem. Por isso que a gente está vendo as famílias destruídas, porque as mulheres estão esquecendo qual é o papel dela dentro de uma família. E o homem, muitas vezes, está esquecendo que ele é o provedor. Eu falo com meu esposo, Grazi, isso aqui. Eu falo, olha, tu tem que sair para trabalhar e trazer o sustento. Né? Eu até brinco, às vezes, eu faço a parte de César, essa, a minha da oração, a minha do posicionamento, a minha da busca. E a gente tem que entender que isso é muita coisa, gente. Quando a mulher se posiciona nos pés do Senhor, isso é tudo que ela poderia fazer pela família, não é pouco, é tudo. Tudo que uma mulher pode fazer pela família dela é se posicionar nos pés do Senhor. E não é porque a gente é perfeita, não, porque a gente vai errar. Grazi vai ter momentos aí que ela vai ter que pedir perdão. Eu tenho momentos aqui que, até estando na igreja, eu tenho que pedir perdão ao meu marido, eu erro, né? Eu faço coisas que ele não gosta, eu, né, deixo o coração dele entristecido, mas eu não vou parar, eu vou continuar buscando. Porque uma hora a gente vai conseguir atingir, não é a perfeição, mas o que Deus quer para a nossa vida. Então, eu só queria agradecer mesmo, viu? Que Grazi, você permaneça na presença, porque o que você tem para transbordar na vida de outras mulheres não é pouco. E eu louvo a Deus, né, por você estar aqui. Como eu sempre falo, louvo a Deus pelo movimento, porque foi através do movimento do Five que eu conheci algumas pessoas e você, né, é uma delas. Tá, e você tem meu coração também, viu? E outras meninas, não fica com ciúme, não. Muito bom. É um outro tema para o Five Talks, inclusive, sobre o ataque às famílias, né? Esse genocídio cultural que nós vivemos aí, né? Tirando a identidade do homem e da mulher. Nayara, pode falar. Eu queria também falar como a Grazi é bênção nas nossas vidas, né? Quantos ensinamentos, quantas vezes a gente está no Five assim, né? E quer escutar algo, né, da boca de Deus e está com o coração um pouco aflito com alguma situação, a Grazi vem com uma palavra de sabedoria. Quanto ela nos ensina, né, essa questão da busca, de estar com o coração ensinável, coração na presença do Senhor. Então, sou muito grata a Deus pela vida da Grazi, por poder, né, estar ali compartilhando tantas vezes dessa sabedoria dela e falar também em relação ao que o Kellerson falou, como é importante os homens, né, que são pais aí, principalmente de menina e de homem também, mas principalmente de menina, se posicionar como aquele que tem que ser o exemplo para o que a filha tem que procurar. Eu tive um pai desse, que ele me tratou de forma que eu não pude procurar na rua, diferente do que eu tinha dentro de casa. E hoje, um dos motivos de eu ter um casamento igual eu tenho, de ter escolhido alguém
tão rendido ao Senhor é ter um pai que me ensinou como eu deveria ser tratada. Então, de fato, isso é muito importante, não é só para confirmar aí, e que nós sejamos também mulheres, né, rendidas ao Senhor, parecidas, né, com aquilo que o Senhor nos projetou para ser, que a gente não queira tomar o lugar que não é nosso, e a Grazi nos ensina isso diariamente ali no Five, com as atitudes dela, as palavras dela. Então, é honrar esse casal mesmo, né, e dizer como eu sou grata de poder conhecê-los, né, principalmente a Grazi aí, que é que eu também tenho mais contato. E é isso, é honrar a vida deles mesmo. Muito bom. Pastor dos pastores, pastor do pastor Keller, da pastora Graziele Anderson. Fala aí, cara. A paz do Senhor Jesus. Meu Deus. Eu estava conversando com minha esposa aqui, quanto nós somos gratos a Deus por ver a transformação genuína desse casal. Eu fico tão feliz, irmãos, que é o fortalecimento do nosso propósito. Ver a evolução de vocês e assim, você é o limite para vocês, amados. Vocês vão impactar gerações. Vocês vão impactar gerações. O que vocês deixaram Deus fazer na vida de vocês, vocês precisam levar para alguém. E eu tô conversando com a Luciene aqui, eu já projetei algo para vocês. O Instituto Rocha está crescendo e vai Aí, ó, precisar tô de falando, pessoas como cara. vocês. Vai precisar de pessoas como vocês, porque a transformação genuína de vocês é impactante. Então, parabéns, Grazi, parabéns, Kerlen, por deixar Deus usar a vida de vocês. E por vocês não ter aberto mão da família de vocês. Gratidão. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Quer dizer que o Instituto Santos vai ficar abaixo do Instituto Rocha, é isso? Firmado na Rocha. É isso ou não? Beleza, já entendi tudo. Amém. Não, passando aqui antes da outra pessoa falar, honrar o Anderson, a esposa dele. Vocês são uma ferramenta dos céus aqui na terra. Que continue assim. Continua levando a palavra de Deus a casais, a homens, a mulheres. Que a vida deles sejam transformada através de Jesus, através da sua vida. Deus abençoe. Sou grato, muito grato, você ter tirado um tempo para sentar comigo e conversar comigo. Como foi importante você ver minhas lágrimas, você poder me escutar. Isso fez muita diferença na minha vida. Obrigado, meu irmão. Te amo e muito. Muito bom. Madalena. Paz de Deus a todos. É só para demonstrar mesmo a gratidão ao Pai, ao Criador, por estar aqui no Pai, por ter essas mulheres de Deus participando todos os dias agora da minha vida. Grazi, eu sou muito grata e eu honro a sua vida. Eu não conhecia seu esposo. Estou muito feliz de ter, através de vocês hoje, a sua família, a sua casa. E se eu já vinha pedindo sempre que o Espírito Santo seja sempre a primeira pessoa entre vocês, eu continuarei nessa petição todos os dias. Hoje pela manhã você trouxe uma palavra que tocou profundamente no meu coração e me fez voltar a um passado. E agora, assistindo o Talk, como eu queria ter te conhecido na minha juventude. Como eu senti desejo de ter aprendido com você. De ter as lições que você nos deu hoje. Com certeza, eu teria aprendido a como ter uma família e fazer a minha família abençoada pelo Pai. Mas como tudo é no tempo certo, na hora exata, então você chegou no tempo certo da minha vida.
Gratidão a você. Eu não vou saber falar o nome do seu esposo, não, porque às vezes falha. Mas a gratidão ao seu esposo por todo o ensinamento hoje. E que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês e levando esse ensinamento para mais e mais e mais e mais, para que mais famílias sejam restituídas através desse ensino. Deus Amém. Amém. Pode falar, Graziela. Madá, teve muitas fases da minha vida também, né? Que às vezes eu olho e falo, nossa, eu queria tanto ter aprendido isso antes. E teve muita coisa que eu tive que aprender sozinha, mas hoje eu tenho autoridade para ensinar. Minha irmã, talvez você não aprendeu antes, mas você aprendeu agora e você pode passar para outras famílias. Você pode ajudar os seus filhos, quem está ao seu redor, né? Então hoje você tem autoridade também sobre o que fazer. Então não pense, né? Que já acabou o tempo, não. O tempo está só começando. E o que Deus tem para fazer na sua vida está só no começo, eu creio. É isso. Eu sugiro que quem quiser e puder procurar esse casal, né, o Kerly e a Graziele, que busquem, né? Eles podem fazer talvez uma vídeo, fica uma sugestão, né, e bater um papo, né, e talvez ajudar de alguma forma com, né, com a palavra de Deus. E, pessoal, estamos chegando ao final, né? Aquele A, né, tá terminando. Muito obrigado, Kerley e Graziele. Hoje o Kerley teve um irmão lá que errou o nome dele, falou, viu, Madalena? Falou Kesley, né? Então, do R virou S. Passou de fase, do R virou S, a letra R virou S, o Kerley. Eu te acho um varão valoroso. Amém, Jesus. Toda vez que eu caio na sua sala, ou que você entra na minha sala, ou toda vez que alguém te chama para orar, eu fico na expectativa do que do que Deus vai falar através da sua boca. Toda vez seu coração é quebrantado, então muita gente fica na expectativa, tá? Amém. Leva isso em consideração. Então, obrigado a todos e todas. Quem puder, Só antes de pode acabar, falar. antes de eu acabar, eu pedi o Everton para ler para nós Salmo 139. Eu peço que você preste atenção em cada versículo, tá? Em cada versículo, o que Deus quer falar com você sobre você. Eu pedi ele para ler e preste atenção, medita no Salmo 139. Se você puder marcar lá, vai lá, meu irmão. Salmo 139 fala do louvor à onisciência de Deus. E no versículo 1 começa assim, ó, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhoso, maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti e a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque
de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui feito. No oculto fui feito. E entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos virão o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso são ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás, de certo, o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E por último, versículo 24, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém, amém? Amém ou não amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado.